Essa sua Bíblia em Marcos, capítulo 10. Glória a Deus. Aleluia. Hoje eu queria falar com vocês sobre uma história que não faz sentido. Acredito que todo mundo aqui conhece essa história. O Igor ontem, até ao abrir o culto, ele falou sobre essa passagem. Mas se nós pararmos para meditar, nós vamos ver que ela já começa sem fazer sentido algum. E você vai entender por quê. Vamos lá no versículo 46. Né? Todos acharam? Amém? Amém. Amém. Versículo 46. E foram para Jericó. Vamos dar uma pausa aqui. Como eu falei para vocês, essa história já começa um pouco não fazendo sentido. Ali está dizendo que Jesus foi com seus discípulos para Jericó. E eu queria, antes de começar, contar a história de Jericó. Todos aqui conhecem a história de Jericó. O povo de Israel viveu cativo e Deus os libertou. E depois de 40 anos no deserto, eles então chegam próximo da terra prometida. Só que entre eles e a terra prometida tinha uma cidade chamada Jericó. E ali aquela cidade, ela era muito famosa na época por causa das suas muralhas, que eram muralhas gigantescas e intransponíveis. Eles se achavam os maiorais, os reis da guerra por conta das suas muralhas, porque achavam que ninguém seria capaz de ultrapassar aquelas muralhas. E duvidava do povo de Deus que passaria. Então eles mandaram, com a iminência do ataque, eles mandaram trancar a cidade e botar os guardas todos em cima das muralhas. E quando eu falo de muralha, eu não estou falando de um murozinho qualquer. Eu já falei isso lá na igreja. A muralha era gigantesca, a largura dela era enorme. Em cima da muralha passavam carros, tinham casas, comércios, isso em cima da muralha. E aquela muralha era tudo para aquela cidade, era o que representava Jericó. Só que Deus já tinha prometido a Josué que entregaria os inimigos em suas mãos. E quando Deus fala, Ele cumpre. Deus é poderoso para cumprir aquilo que Ele promete na sua vida. E Josué então orou ao Senhor. Ele fala Deus fala com Josué o seguinte: durante 7 dias você vai pegar todo o povo, vai pegar a Arca da Aliança e vai dar uma volta em volta da muralha. E no 7º dia, ao invés de uma volta, você vai dar 7 voltas. E ao final da 7ª volta, você então vai ordenar que o povo grite, as trombetas soem e as muralhas ruirão perante os seus olhos. E eles fizeram isso, eles foram obedientes ao Senhor. E ao final da 7ª volta, no 7º dia, quando eles gritaram e as trombetas soaram, as muralhas ruíram. Mas as muralhas ruíram não foi pela força do grito, mas foi pela fé daquele povo. A gente está pregando sobre fé lá na igreja. E é necessário que a gente tenha fé naquilo que Deus prometeu para a gente. Porque só vai se cumprir se nós acreditarmos e obedecermos a voz do Senhor. Amém? Amém. As muralhas então elas ruíram. E eles então entram na cidade, destroem tudo dentro da cidade, seguindo a ordenança do Senhor. E ao final de tudo, quando eles atravessam a cidade, Josué então lança a maldição de Jericó. Lá nós podemos ver no livro de Josué, no final do capítulo 6, ele então fala que aquele que ousar reconstruir a cidade de Jericó, o filho mais velho morrerá. E se ele insistir em construir, o filho mais novo morrerá. Então, passados alguns anos, um homem, Eliel, lá em 1 Reis 16, ele tenta reconstruir a cidade. E quando ele começa a reconstruir a cidade, o filho mais velho dele morre. Mesmo assim, ele insiste em construir a cidade, então o filho mais moço dele morre. E desde então, ninguém mais construiu aquela cidade. Tanto é que hoje existe uma Jericó, mas não é no mesmo lugar que era essa Jericó do Antigo Testamento. E essa maldição
ficou e ninguém mais tentou reconstruir Jericó. Jericó então começa a ser vista como uma cidade amaldiçoada, uma cidade onde não era habitada, uma cidade onde quem ficava lá era apenas a escória da sociedade. Eram mendigos, os homens, as pessoas quando tinham lepra e eram afastadas da cidade, eram colocadas em Jericó. Então ali só eram pessoas excluídas da sociedade. E Jesus então, no alto do seu ministério, resolve ir a Jericó, um lugar onde ninguém imaginava que Jesus estaria. E lendo isso, eu consigo enxergar que Jesus vai ao nosso encontro, não importa onde a gente esteja. Muitas vezes, por causa da nossa desobediência, por conta do nosso afastamento de Deus, nós nos metemos em lugares onde nós achamos que ali Jesus não está. Mas para fazer um milagre na nossa vida, até lá Ele vai atrás da gente. Glória a Deus. Vamos continuar lendo o texto? Glória a Deus. E foram para Jericó. Quando eles saíram de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calassem, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Vamos parar até aqui e vamos entender o texto. O texto então diz que Jesus seguia Jericó envolto de uma grande multidão. Aqui nesse momento Jesus já era conhecido ali. Ele já tinha feito vinho através da água, ele já tinha curado a mulher do fluxo de sangue, ele já tinha multiplicado os pães, então Jesus já era conhecido. E uma grande multidão acompanhava. E quando eu penso em uma grande multidão, eu imagino 3 tipos de pessoa. Aquela pessoa que está ali procurando apenas um milagre, não quer saber quem Jesus é, o motivo pelo qual ele está ali, está apenas preocupado em ser curado ou receber a bênção que ele está ali esperando. O outro tipo de pessoa é aquela pessoa que precisa estar antenada nas coisas da moda, né? O famoso Maria vai com as outras. Tá todo mundo ali seguindo Jesus, então eu vou ali, eu tenho que estar no show da moda, eu tenho que estar vestindo a roupa da moda, eu tenho que estar fazendo o que está na moda. Esse tipo de pessoa. E o terceiro tipo de pessoa é aquela pessoa que está ali não por causa daquilo que Jesus pode oferecer, mas por quem Jesus é. Porque reconheceu que Jesus era o Salvador e que a razão da vida dela era Jesus. E essa multidão seguia Jesus. Então eles passando já no final da cidade, está um cego, Bartimeu, e ele então começa a ouvir um murmurinho, mas ele ouviu um murmurinho, ele não consegue enxergar nada, e ele fica meio curioso, o que está acontecendo? E de repente ele ouve que Jesus está passando ali. Querido, imagina você, está à beira da sua vida, à beira da sociedade, passando por seus problemas, e você ouve que Jesus está cruzando o seu caminho, num lugar onde você jamais imaginaria que Jesus passasse. Qual seria a sua atitude? Será que você ia esperar Jesus passar? Ou será que você ia clamar pela presença de Jesus, pela sua vida? Será que você ia se deixar bater pela voz contrária? Ou será que você insistiria clamando ao Senhor? Bartimeu então começa a clamar a Jesus, começa a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a multidão então começa a mandar ele calar a boca. Era um mendigo, cego, vivia à margem da sociedade. Imagina que as pessoas olhassem para ele, enxergassem ele como qualquer, ou talvez até passassem por cima dele, que nem visse ele, porque a presença dele era insignificante ali. Só que ele não se deixa bater por aquilo que as pessoas falam. E quantas vezes isso acontece conosco? Quantas vezes nós passamos problemas na nossa vida, e às vezes a gente tem fé dentro de nós que as coisas vão mudar, que Jesus vai transformar, mas chega alguém, talvez alguém da nossa família, talvez alguém próximo da gente, um amigo, alguém dentro da nossa casa, e diz: ei, não adianta, por que você insiste em ir para a igreja? Por que você insiste em buscar esse Jesus? A sua vida está perdida, você nasceu assim, você vai ser sempre assim.
Você está com esse problema, isso é impossível de melhorar. Mas como foi o tema do nosso último retiro, nada é impossível para Deus. Querido, Deus me trouxe aqui para te dizer, não se deixe abater com as vozes contrárias que se levantam sobre a sua vida. Eu não sei o que você tem ouvido, mas creia que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que você possa imaginar. Você acha que você está aqui buscando um milagre? Deus vai fazer muito mais na sua vida. Deus vai te entregar isso que você tanto espera e muito mais. Porque as bênçãos que Ele tem preparado para cada um de nós, a gente não consegue nem imaginar. A palavra de Deus diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que nele esperam. Aleluia. Então não cesse de clamar, porque o seu clamor chegará aos céus. Glória a Deus. O povo de Israel viveu 420 anos de cativo, mas quando eles se lembraram do Senhor e clamaram ao Senhor, Deus enviou o libertador para aquele povo. Aleluia, Deus. Por isso, querido, o seu clamor é importante, porque o seu clamor não vai só atrair a atenção de Deus, mas vai te levar para mais perto de Deus. Aleluia, Deus. O teu clamor vai fazer com que a tua intimidade com o Espírito Santo cresça cada dia mais. Glória a Deus. O teu clamor vai mudar a sua vida. Então clame, querido. Dobre o seu joelho e clame ao Senhor. Aleluia. Não cesse de clamar, não pare. Pode ser que a situação que você comece a clamar, a situação piore. Mas continue clamando, crendo em Deus, porque Ele jamais te abandona. A situação pode piorar, mas Jesus continua ao seu lado. Glória a Deus. Jesus continua passando aonde você está. Clame até que do alto desça as bênçãos de Deus. Aleluia, Jesus. A palavra de Deus diz que ele continuou clamando, mesmo com a multidão mandando ele parar. E o interessante aqui é que Bartimeu era cego, era um homem que vivia à margem da sociedade, vivia numa cidade abandonada. Ele tinha tudo para talvez nunca ter ouvido falar de Jesus, mas em algum ponto da vida dele, ele ouviu falar de um homem que operava milagres. Ele ouviu falar de um homem que nasceu de uma mulher, mas que através da mão dele, pessoas eram curadas, Aleluia. vidas eram restauradas. E ao ouvir aquilo, ele entendeu quem Jesus era. Ao ouvir aquilo, ele entendeu que Jesus era muito mais do que alguém que curava pessoas, era muito mais do que um simples curandeiro, né? Muitas pessoas acreditam no curandeiro, vamos no curandeiro lá que eu vou ficar bem. Mas ele entendeu que Jesus era o Filho de Deus, aquele que veio ao mundo para livrar nós da perdição eterna, para nos livrar dos nossos pecados. E ao clamar Jesus, ele faz uma afirmação que diz que mesmo cego, eu sei quem tu és, que tu és o Filho de Deus, aquele que deveria vir. Porque ele fala, Jesus, filho de Davi. Ele lembra que teve uma promessa no jardim do Éden para Adão e Eva, de que um dia Deus mandaria o seu filho para redimir o povo do pecado. E que essa mesma promessa foi reafirmada para o rei Davi, que da linhagem dele nasceria o Salvador das nações. Aleluia. E ele então diz, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aleluia, Deus. Imagina, querido, você aqui, a gente aqui no meio, aqui deve ter quase 30 pessoas, talvez, uns 20 e pouquinho. Imagina eu aqui falando algo e todo mundo falando ao mesmo tempo. Será que você escutaria o que eu estou falando? Mas Jesus escutou o clamor daquele homem. Ele disse, ei, alguém entendeu quem eu sou, alguém entendeu por que eu vim. Porque ele clamou ao Senhor, não pelas bênçãos, mas por quem ele era. Jesus, o Salvador, Jesus Cristo, aquele que viria para me livrar dos meus pecados, para te livrar dos seus pecados. E ele clamou ao Senhor, e Jesus parou tudo que ele estava fazendo e falou, manda chamar ele. E nesse momento, querido, acontece a parte mais impactante dessa passagem, que por muito tempo eu nunca reparei nisso, mas que Jesus abriu meus olhos. Quando Jesus diz, chamai-o, chamaram então o cego dizendo, tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama.
no versículo 50, diz: lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Querido, Bartimeu era mendigo, morador de rua. O que um morador de rua tem de bem? Nada. Muitas vezes não tem nenhuma roupa direito para vestir. E aquele mendigo tinha uma capa com ele. Ele vivia à beira do deserto, então provavelmente aquela capa era o que ele usava para poder se proteger da areia do deserto que vinha. Era uma capa que ele usava para se proteger do frio, porque à noite faz muito frio. Era uma capa que ele usava para se proteger talvez do calor durante o dia. Era tudo que ele tinha. Mas quando ele ouve dizer que Jesus está chamando ele joga fora todas as certezas dele. Ele joga fora a única coisa que ele tinha como base, porque ele entende que quando Jesus nos chama, nós não precisamos de mais nada, porque é Ele que vai nos sustentar. Aleluia! Ele chega diante de Jesus simplesmente desprovido dele mesmo, dizendo: Senhor, eis-me aqui. E quantas vezes a gente tem dificuldade de chegar assim diante do Senhor? Quantas vezes nós chegamos diante do Senhor cheio de máscaras, cheio de si, agarrado naquilo que é a nossa certeza, pensando assim: se não der certo eu tenho para onde voltar, se não der certo eu tenho aqui aonde me escorar, com dúvidas. Às vezes a gente está passando por o maior problema da nossa vida e nós vamos orar ao Senhor e nós não somos sinceros. Dizemos: está tudo bem, ô Senhor, glória a Deus, está uma maravilha, obrigado por esse dia, quando dentro da gente está doendo e a gente não consegue ser sincero. Deus quer a sua sinceridade. Glória a Deus. Querido, Deus precisa da sua sinceridade. Ele sabe o que você está passando, mas você precisa falar: Senhor, está doendo. Senhor, eu não estou conseguindo mais. Aquela pessoa me fez tanto mal. A minha vontade de fazer o tanto mal que ela me fez para ela. Eu preciso que o Senhor arranque isso de mim. Mas a gente não consegue ser sincero perante o Senhor. Glória a Deus. A gente não consegue chegar diante de Deus e falar aquilo que está no nosso coração. Mas a gente chega mascarado. No último retiro, a palavra que Deus me deu para trazer foi sobre os discípulos quando atravessavam aqui. Todo mundo sabe aqui que é a minha passagem preferida da Bíblia, que vira e mexe eu cito ela. Os discípulos atravessaram o mar, a tempestade se levantou no meio da caminhada deles, e eles então se desesperaram, porque Jesus não estava com eles. Jesus tinha ficado orando, e eles se desesperaram. Só que no meio da madrugada, a palavra de Deus diz que Jesus vai ao encontro dele andando sobre as águas. E eles não conseguem reconhecer Jesus no meio da tempestade, assim como nós fazemos. Nós mantemos o foco tanto na tempestade que a gente não consegue enxergar Jesus no meio dela. E eles então acham que é um fantasma que está vindo pegar eles. Então Jesus vira e fala: não temas, sou eu, Jesus. Então Pedro vira para Jesus e fala: se é o Senhor mesmo, manda eu ir ter contigo. E Jesus chama então Pedro e fala: venha, pode vir. Pode vir que você vai andar por sobre as águas também. Querido, seja sincero. Você sairia do barco? Será que você sairia do barco? No meio de uma tempestade, ondas gigantes, batendo de um lado para o outro, você teria coragem de sair do barco porque Jesus está te chamando? Aleluia, Deus. É assim na nossa vida. O que Jesus está te pedindo hoje para abandonar? Você quer viver o milagre de Deus? Largue aquilo que Deus está mandando você abrir mão. Aleluia, Deus! O céu abriu mão da capa, Pedro abriu mão do barco. No meio de uma tempestade, no alto mar, a primeira coisa que nós vamos querer é estar dentro de um barco para tentar nos salvarmos. Principalmente se a gente não sabe nadar, né? Mas Pedro abriu mão porque ouviu a voz do Senhor e creu que Jesus era com ele. Aleluia, Deus. O que o Senhor está pedindo para você abrir mão nessa noite? Às vezes a gente tem dificuldade de abrir mão de tantas coisas. Eu, por muito tempo, tive dificuldade de abrir mão de um relacionamento. Durante quase 4 anos, namorei uma menina que não era da igreja, e Jesus falando de diversas formas que não era para eu ficar, e mesmo assim eu insistia naquele namoro que era óbvio que não tinha futuro nenhum. E Jesus mandando: abre mão, porque eu tenho mais para você. Abre mão, porque eu quero entregar mais para você. Abre mão, porque eu
intimidade contigo e você não está tendo intimidade comigo. Glória a Deus. Esse relacionamento não está te levando a ter intimidade comigo. Abra a mão. E eu não abri a mão até que um dia eu fui sincero com o Senhor e falei: Senhor, eu não consigo. Mas se realmente é da tua vontade que a gente não fique junto, que amanhã quando eu for na casa dela a gente termine. E não deu outra, a gente terminou porque era a vontade de Deus. Eu conheci minha esposa, que a cada dia me leva para mais perto de Deus. É uma bênção na minha vida. Glória a Deus. Os problemas vêm, mas ela está firme do meu lado. Foi quem esteve no meu lado todo aquele tempo que eu estive no hospital, que cuidou de mim quando eu estava em casa, que é meu porto seguro na minha casa. Glória a Deus. É alguém que me leva para perto de Jesus e não me afasta. Aleluia. Quando eu terminei meu namoro, eu comecei a tocar na igreja, eu comecei a receber mais de Deus, eu comecei a estar mais perto do Senhor, a estar mais nos cultos, a buscar mais na palavra. Eu já não gastava meu tempo no celular falando com a namorada, no MSN, naquela época era MSN. E quando eu conheci a Bia, a gente só se encontrava onde? Na igreja, com amigos da igreja, pessoas que me levavam para mais perto de Jesus. Então, se Deus está pedindo para que você abra a mão de alguma coisa, é porque Ele quer mais de você, é porque Ele quer derramar mais sobre a sua vida. Você não precisa ter medo. Talvez você se sinta inseguro, mas não precisa, querido. Você só precisa ser sincero. Aleluia, Deus. Abra a mão. Abraão estava disposto a abrir mão do seu filho, do filho da promessa, porque ele tinha fé que Jesus ia fazer muito mais. Deus pediu um filho, ele falou: Senhor, eu entrego o filho, mas crendo que Deus ia prover o cordeiro. E por causa da fé dele, Deus proveu o cordeiro. Aleluia. E Abraão é conhecido como o pai da fé. Então, querido, nessa noite, decida abrir mão para viver o milagre de Deus. Decida abrir mão, porque você vai andar por sobre as águas, porque você vai voltar a enxergar, porque a chama dos seus olhos não caiu. Aleluia, Deus. Abra mão daquilo que Deus está pedindo para que você abra mão. E Bartimeu abriu mão da sua capa. A única certeza que ele tinha, e foi ter um encontro com Jesus. E Jesus, diante dele, virou para Bartimeu e disse: você entendeu quem eu sou. No meio dessa multidão, muitos aqui talvez não saibam quem eu sou, mas você, mesmo sendo cego, mesmo sendo cego carnal, os olhos espirituais estavam atentos. Enxergou a divindade do Senhor. Eu estou com o meu coração aberto. Peça o que quiser. Aleluia. Imagina Jesus hoje vira para você e diz: o que queres que eu te faça? O que será que você diria para o Senhor? O que nessa noite você diria para o Senhor? Eu queria fazer um paralelo agora com uma história de tão parecida, não tem nada a ver. Eu não vou nem pedir para que você abra a Bíblia. Essa história está lá em João 5, a partir do versículo 5. Eu vou ler aqui para vocês. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhes: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. Bem. Ali era o tanque de Betesda, onde aquele povo da época acreditava que de tempo em tempo um anjo passava por ali, agitava a água, e o primeiro que descesse a água era curado da sua enfermidade. E aquele homem tinha uma enfermidade ali há 38 anos. Quantos aqui tem menos de 38 anos? Muitos, né? Aquele homem era enfermo mais do que vocês têm de vida. E ele, imagina aqui, o Lucas tem 1 ano. Você vai oferecer alguma coisa para ele? Se ele não quer, ele fala o quê? Não. Ele balança a cabeça e já fala que não, e balança falando que sim, se ele quer. Tem 1 ano. Jesus chega para aquele homem enfermo há 38 anos e pergunta: querem ser curado? Qual a única possibilidade de resposta que ele poderia dar? Sim ou não. Mas ele faz igualzinho a gente faz.
dar uma volta ao mundo. Às vezes Jesus está com o coração aberto, disposto a liberar a bênção dele sobre a nossa vida, mas a gente não consegue abrir o nosso coração e dizer: Senhor, eu quero ser curado, eu quero ser curado da minha enfermidade física, ou eu quero ser curado da minha enfermidade espiritual. Mas a gente dá uma volta ao mundo, igual esse homem. Ah, Senhor, mas só que o anjo desce ali, balança a água, só que até eu chegar lá na água, outro já foi na minha frente, então eu não consigo. Ele não está perguntando isso. Ele perguntou: queres ser curado? Meu Deus. Glória a Deus. Jesus às vezes vira para a gente e fala: meu querido, você quer se transformar? Você quer mudar de vida? Mas a gente não ouve a voz do Senhor. Aleluia. A gente está tão preocupado com nossos problemas, a gente está tão preocupado com as dificuldades que se levantam na nossa caminhada, que a gente não consegue ouvir a voz de Deus falando: ei, queres ser curado? Aleluia, Deus. Jesus está virando para você nessa noite e dizendo: quer o seu milagre? Glória a Deus. O que você tem para responder para Deus? Aleluia, Jesus. Será que você vai continuar mantendo foco nas dificuldades? Será que você vai continuar mantendo foco nas tribulações, nas pessoas que estão ao seu redor? Ou será que o seu foco vai voltar para Jesus e vai dizer: Senhor, eu quero ser curado? Aleluia. Jesus curou aquele homem, porque Jesus não tem problema de autoestima. Assim como o pastor sempre fala dos 10 leprosos, Jesus, eu acredito que os 10 foram curados. Apenas um voltou para agradecer a Jesus, mas Jesus cura. Só que muito mais de te curar, querido, ele não quer apenas te curar ou te proporcionar um milagre. Ele quer te salvar. Ele quer mudar a sua vida. Aleluia, Deus. Porque quando Deus libera alguma bênção sobre você, não é simplesmente para que você tenha a bênção, mas para que a sua vida seja mudada através da bênção. Aleluia. O Senhor me livrou da morte, mas Ele não só me livrou da morte, Ele mudou a minha vida. Porque desde aquele acidente, eu sou diferente. Eu me cheguei mais a perto de Deus por conta do acidente. Deus me derramou muito mais a presença dEle por conta do acidente. Ele quer fazer isso com você hoje. Ele quer te entregar um milagre, mas Ele não quer apenas te entregar um milagre. Ele quer mudar a sua história. Aleluia. Ele quer fazer com que através da sua vida pessoas venham ser alcançadas, vidas venham ser restauradas, casamentos venham ser mudados através da sua vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Voltando para o texto, Jesus vira para Bartimeu, que era cego, e pergunta: talvez você possa achar o óbvio: o que queres que eu te faça? Bartimeu então vira para ele e fala: Senhor, que eu torne a ver. E o interessante é que a cura vem, mas Jesus não vira para ele e fala: sua fé te curou. Aleluia. Jesus não fala: a tua persistência te curou. Jesus vira para ele e fala: a tua fé te salvou. Aleluia, Deus. Porque não foi só um milagre, mas a salvação veio sobre a vida dele. O final do texto diz que Bartimeu seguia Jesus pelo caminho. Ele voltou a enxergar, querido. Imagina você cego e volta a enxergar. O que você faria? Talvez assistir um filme, rever a sua família. Naquela época os cegos viviam como mendigos. Ele poderia voltar a trabalhar. Trabalhar, era cego de nascença. Ele poderia voltar para o convívio da sua família, dos seus amigos. Mas a palavra diz que ele seguia Jesus. Glória a Deus. Ele não queria um milagre. Ele queria muito mais do que um milagre. Ele queria um homem do milagre. Aleluia. Glória a Deus. Muitas pessoas buscam Jesus por aquilo que Ele pode nos dar. Assim como aquela multidão que viu Jesus multiplicando os pães. E no dia seguinte vão buscar Jesus, mas não porque eles entendem que Jesus pode mudar a vida deles, mas porque eles queriam se alimentar. O físico. Mas Jesus queria alimentar o espiritual deles. E eles então procuram Jesus, e Jesus não está mais ali. E eles vão para o outro lado do mar e encontram Jesus e falam: Jesus, nós estávamos te procurando. E Jesus fala: vocês não estavam me procurando por aquilo que eu tenho para oferecer para vocês, mas por causa do milagre. Jesus então vira para eles e fala: eu sou o milagre. Aleluia. Eu sou o pão vivo que desce do céu. Glória a Deus.
Aquele que comer de mim jamais terá fome. Deus está te proporcionando muito mais que um milagre nessa noite. Deus está te proporcionando cura espiritual. Aleluia, Deus. Deus está te proporcionando restauração de vida. Glória a Deus. Eu não sei como você entrou aqui nesse retiro, mas se você tiver fé, se você crê no poder de Deus, você pode sair daqui restaurado. Aleluia. Você pode sair daqui, aquele problema que ficou lá no Rio de Janeiro, você vai chegar lá e já vai estar resolvido. A sua família que talvez ficou lá e não conhece Jesus, você vai chegar lá e a sua família vai estar aos pés do Senhor. E você vai poder dizer: eu e minha casa servimos ao Senhor. Oh, glória. Eu queria te convidar a ficar de pé Glória a nessa Deus. noite.